Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O Poder do Evangelho. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 3, Uma visão panorâmica. Sábado, ler com oração 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que diz: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O progresso espiritual. Continuando com o esboço que traçamos dessa epístola aos Tessalonicenses, vamos avançar para mais 6 itens que resumem esse livro maravilhoso. Item 4. O segredo do progresso espiritual. Não devemos confiar em nossa capacidade, mas na palavra profética. Ao conviver com o irmão Dong e perceber que o Senhor lhe havia encarregado o seu ministério na América do Sul, concluí que o segredo do progresso espiritual era voltar-se para esse ministério, recebendo fielmente tal palavra. Os irmãos que profetizam a palavra estão procurando ser fiéis a Deus e não agem com engano nem dolo ou motivação impura. Eles estão fielmente entregando a palavra de Deus. Logo, se assim acolhermos essa palavra, por si só, vai operar eficazmente em nós e em nossa obra. Este é o caminho. Não confiar em nossa capacidade, mas sim na palavra de Deus dispensada por meio dos profetas e dos apóstolos. Isso nos trará o progresso espiritual. Item 5. A perseguição dos judeus. Nessa porção, Paulo quis consolar os tessalonicenses quanto à perseguição que sofriam. O apóstolo demonstrou que tais fatos ocorreram também na Judéia, onde o próprio Senhor Jesus foi morto em favor de todos. Paulo também não pôde pregar o evangelho aos gentios, pois era restringido pela perseguição dos judeus. Assim os irmãos foram consolados, entendendo que o que sofriam não era uma marca exclusiva deles. Item 6. Preocupação pela saída abrupta. Vimos que os apóstolos deixaram a cidade de Tessalônica por causa do tumulto gerado ali. Isso fez doer o coração de Paulo, Silas e Timóteo, porque perceberam que a igreja tinha condições favoráveis para progredir, pois dispunha de recursos humanos e materiais. Porém, infelizmente, eles tiveram de partir. Nos versículos 17 a 19 do capítulo 2, Paulo descreve como desejava reencontrar os irmãos, declarando que eles eram sua esperança, alegria e coroa na vinda do Senhor. Por essa razão, Timóteo foi enviado para ajudar os irmãos, já que Paulo, embora tenha tentado ir por 2 vezes, não conseguira. Quando Timóteo retornou com notícias positivas dos tessalonicenses, o coração de Paulo foi consolado. 7º item. A segunda oração de Paulo. Paulo ora a Deus para que o Senhor confirme os irmãos em santidade, isentos de culpas e irrepreensíveis na presença de nosso Deus e Pai, até a vinda de nosso Senhor Jesus. Paulo almejava que os tessalonicenses fossem salvos totalmente. Item 8. Exortação à santidade. Aqui o termo santidade está voltado para guardar o próprio corpo em relação à fornicação, desejo lascivo e sexo ilícito. Isso se fazia necessário, pois a religião grega favorecia muito a prostituição. Havia, por exemplo, as profetisas de Afrodite, deusa do amor e do sexo, que praticavam a prostituição para angariar recursos para a manutenção do templo. Como se vê, os gregos não possuíam um rigor moral.
Portanto, cabia a Paulo advertir os irmãos de que na vida da igreja não poderiam ocorrer tais fatos, asseverando, versículos 3 e 4 do capítulo 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Item 9. Amor fraternal. O amor fraternal é o combustível para a vida da igreja. Sem ele restam somente regras e tudo fica muito maçante. Quanto a isso, os tessalonicenses eram exemplares. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Versículo 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Pergunta de hoje: dos 6 itens vistos hoje, quais precisam ser mais desenvolvidos em sua vida? Reflita e compartilhe com os irmãos de sua localidade. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.